A década de 80 marcou profundamente uma geração de pessoas, e foi nela que fomos apresentados a filmes inesquecíveis, ícones insuperáveis do cinema, bandas consagradas e a evolução dos videogames e arcades. Eram novas tecnologias surgindo por todos os lados, entre várias outras coisas. Foi sem dúvida uma década realmente incrível para a cultura nerd, geek e simpatizantes. Em meio a tantos contos e filmes, era até difícil criar algo que se destacasse de Star Wars, De Volta para o Futuro, Indiana Jones, Sexta-feira 13, ET, o Extraterrestre, Os Goonies, O Exterminador do Futuro, entre tantos outros. Mas no fim da década, houve um sagaz diretor holandês, conhecido por seus filmes violentos e de forte cunho erótico, que, observando a cultura de cidades violentas da época, como Detroit, conseguiu realizar a façanha de se destacar entre os clássicos que falamos e criou um dos filmes de ficção científica mais emblemáticos e surpreendentes daquele tempo. Reed. Yeah. He needs a car. E vamos falar de RoboCop, Thank you. o policial do futuro. Em 2017, a produção comemorou seus 30 anos, mas foi agora em 2018 que RoboCop The Game, original dos arcades, completou também seus 30 anos. E aproveitando para celebrar essa data, resolvemos trazer para vocês um vídeo dedicado ao seu legado. Aqui quem fala é o Ghost, e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as fantásticas histórias dos videogames. E sem mais delongas, bora lá! Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. RoboCop. Em 1987, RoboCop despontou nos cinemas de todo o mundo, mostrando uma Detroit tomada pelo crime e corrupção de grandes corporações. Serviços básicos como polícia e bombeiros estavam um caos em meio a greves comandadas por sindicatos. A população estava sem emprego e toda a sociedade praticamente em ruínas. Mas uma empresa privada chamada de OCP, a Homem de Produtos de Consumo, que controlava a política e por isso mandava na polícia e na prefeitura, criou um plano para limpar a cidade do crime com sua alta tecnologia, utilizando robôs armados, o que claramente não caiu bem na opinião pública. Mas a OCP não queria ajudar as pessoas, e muito menos a cidade. Na verdade, eles queriam esterilizar a metrópole para criar a Delta City, que seria um condomínio fechado quase do tamanho de uma cidade e assim poderem ter total controle de tudo. Para driblar a opinião pública frente a isso, eles resolveram criar, ao invés de um robô, um ciborgue, parte homem, parte máquina. E para isso, eles precisavam de um candidato, que na violenta cidade de Detroit, é claro que não demoraria muito para aparecer. E quem assume o papel é Alex Murphy, interpretado pelo ator Peter Weller, que foi brutalmente morto em sua primeira missão com a sua parceira, a destemida Annie Lewis, interpretada pela atriz Nancy Allen, que deu vida à única, se assim podemos dizer, verdadeira amiga de RoboCop. Pouco depois de ser assassinado por uma gangue da pesada, Murphy foi levado diretamente ao hospital. E na verdade era só isso que faltava para a OCP entrar em ação, para criar sua máquina policial e assim nascer o RoboCop. A ficção imita a vida, e até aqui tudo que você viu é parte do roteiro de RoboCop. Mas a Detroit mostrada na ficção não foi tão diferente da exibida do filme. No século XIX, Ford e General Motors eram sediadas em Detroit, que se tornou referência mundial e principal polo da indústria automobilística no mundo, chegando até ser apelidada de Motor City. Mas graças à má administração pública, corrupção e também à concorrência das construtoras japonesas que entraram com força por lá, uma recessão começou a assombrar a metrópole. Com o desemprego galopante, a cidade começou a entrar numa era de caos, e todo o cenário de casas vandalizadas, fábricas vazias e ruas desertas mostradas no filme não foi de todo inventada para dar a melhor atmosfera ao longa, e sim fatos que realmente aconteceram por lá. Outro problema, que era manchete nos jornais dos Estados Unidos, era a alta taxa de homicídios em Detroit. Ela estava entre as mais violentas cidades da época. O gráfico a seguir foi gerado utilizando as informações da base de dados
da taxa de crimes do FBI. Nele comparamos Detroit com Nova York, que é a maior cidade dos Estados Unidos, e também com a cidade de St. Louis e Baltimore, que junto com Detroit estão listadas como as cidades mais violentas dos Estados Unidos pela Forbes e CBS. Mas atenção à linha azul, amiguinhos, ela representa a cidade de Detroit. Ao observarmos o gráfico, vemos que entre os anos de 1985 e 1989, o ano de 1987 foi o ápice do índice de assassinatos em Detroit. E não foi por acaso que Detroit foi escolhida para ser a capital do crime em RoboCop. São valores muito fora da realidade para os americanos. Vejam, por exemplo, que a taxa de homicídios em Nova York, no mesmo período, era menos de 50% da taxa de homicídios de Detroit. E estamos falando de uma cidade que em 1987 era de 500% mais populosa que Detroit. E toda essa recessão fez com que a população de Detroit encolhesse constantemente da década de 1980 até hoje, passando para mais de 1 milhão de habitantes para menos de 700 mil em 2018. Para regar todo esse ambiente caótico criado para o filme, os produtores não pensaram apenas no devido cuidado com os efeitos especiais ou no design da confecção da armadura de RoboCop, mas se atentaram em criar a música perfeita para embalar os momentos de tensão do filme. E para isso, eles convocaram o mestre das melodias de forte apelo emocional, que sabia forjar as melhores trilhas para os filmes de grande sucesso. Estamos falando de Basil Poledouris, que conseguiu seus primeiros elogios em A Lagoa Azul, de 1980, mas a consagração veio mesmo em suas inconfundíveis melodias em Conan o Bárbaro, de 1982, atingindo o mais alto escalão do panteão de compositores de destaque com o tema Anvil of Crown. A trilha pesada e forte que Basil compôs para RoboCop é tão marcante que ecoa na mente das pessoas até hoje. Ele soube dosar perfeitamente as melodias para cada momento do filme. Desde quando RoboCop sai da delegacia à caça de bandidos, mostrando toda a sua imponência dentro da viatura, até o momento em que RoboCop e Alex Murphy entram em conflito consigo mesmo, no momento em que ele vai até a sua antiga casa, onde resgata lembranças de sua esposa e filho. Se você fechar os olhos neste momento e só ouvir a melodia, te faz pensar nas obras animadas vindas de um autêntico filme da Disney. Mas infelizmente Basil Poledouris faleceu em 2006 aos 61 anos, vítima de câncer. Dado o plot criado para o filme, vale salientar que houve uma suave inspiração no Cavaleiro das Trevas, escrito por Frank Miller em 1986, que contava suas histórias distópicas através da tela de uma TV, fazendo críticas às corporações predatórias, assim como em RoboCop. O filme já começa com um programa de TV com dois apresentadores lembrando o formato do Jornal Nacional, mesclando notícias de crimes violentos e propagandas consumistas. Até a cena em que RoboCop pega um bandido pela parede foi inspirada na HQ. Não foi por acaso ou mera coincidência que depois do estrondoso sucesso do primeiro filme, Frank Miller seria o roteirista de RoboCop 2. Isso foi a porta de entrada para o universo de Hollywood, um sonho fomentado há anos na cabeça de Miller. O diretor de RoboCop é Paul Verhoeven, que também dirigiu Tropas Estelares e Total Recall com Arnold Schwarzenegger. Mas por muito pouco não vimos RoboCop dar o ar da sua graça nas telonas, porque quando o roteiro escrito por Ed Neumeier e Michael Miner caiu nas mãos de Verhoeven, ele desistiu de ler logo no início e quase deixou um grande sucesso escorregar por entre seus dedos. Se não fosse por Martine Verhoeven, a sua esposa, que pegou o roteiro do chão para ler todo o script até o final, e que, para nossa sorte, acabou gostando muito do que Ed Neumeier havia escrito, e que por fim acabou convencendo o marido a seguir adiante para assim produzir o filme. E é bem provável que, se não fosse pela senhora Martine, nós não estaríamos aqui falando de RoboCop nos dias de hoje.
Seguindo a esteira de sucessos de personagens nos cinemas, o próximo passo, ou a próxima mídia, seriam os games. Mas essa combinação cinema e games nem sempre dava muito certo. Mas no caso específico de Robocop, essa deu sim, e muito. Tudo começou quando Gary Bracey leu todo o roteiro de Ed Neumeier e viu que ali, além da vocação para um blockbuster, havia vocação para um game excepcional baseado no que posteriormente seria um sucesso de Verhoeven. Gary Bracey, que era gerente de software da Ocean, resolveu licenciar a marca para a criação de um jogo de arcade. Incrivelmente, ele pagou apenas $20 mil por isso. E logo após, ele sublicenciou a marca para a Data East, e foi aí que eles começaram a ter uma relação mais próxima, para assim poder criar o game que eles queriam. Então foram enviados algumas fitas VHS reais, com trechos curtos do filme para a criação dos personagens principais, como Robocop e Ed 209. Provavelmente a licença do filme saiu mais barata devido à falta de superestrelas hollywoodianas, além do roteiro duvidoso e baixo orçamento. Praticamente ninguém acreditava muito que seria um sucesso absurdo. A licença foi adquirida pela Ocean em 1987, ainda com o filme em pós-produção. A Data East estava passando por um bom momento neste período e se mostrou um parceiro ideal, pois tinha uma boa experiência adquirida já nos arcades, com grandes jogos de sucesso. Enfim, a produção de Robocop parecia ter caído no colo da desenvolvedora certa. E em 1988 era lançado nos arcades Robocop The Game, quase um ano após o lançamento do filme. Os desenvolvedores aproveitaram muito bem o conteúdo enviado para eles, pois o game conseguiu capturar todo o espírito do filme e com extrema fidelidade, apresentando uma Detroit devastada e tomada pelo crime em todos os cantos, seguindo fielmente um roteiro cinematográfico, passando por cidades enfrentando bandidos genéricos, a invasão na fábrica de cocaína tomada por traficantes, até o ataque nos prédios da OCP. Quase tudo que se viu no filme estava lá. Outros detalhes, como a moça indefesa no beco, o treinamento de mira na estação de polícia em primeira pessoa, não foram esquecidos. Tudo isso evolui até o salvamento do presidente da OCP. E o que mais chamava atenção é que finalmente tínhamos a dobradinha perfeita. Game e filme eram simplesmente geniais, coisa que é difícil de acontecer até os dias de hoje, atualmente bem menos. E não sei se vocês repararam, mas games baseados em filmes estão entrando quase em extinção, se comparados a décadas passadas. O sucesso de ambos foi evidente, e com eles vieram dezenas de ports e conversões do game original para quase tudo que era plataforma da época, como o Apple II, o Amiga, Atari ST, MSX, Amstrad, Commodore 64 e até o NES. Mas há uma versão especial, a do ZX Spectrum, que é super aclamada pelos fãs, sendo um dos jogos de maior sucesso e um dos mais vendidos da plataforma, ficando no topo de vendas por um período de mais de 1 ano e meio. Ele até recebeu o prêmio Smash da revista Crash, especializada no sistema, e até chegaram a dizer que essa versão era até melhor que a original do arcade. Outra versão de destaque de Robocop, e que mal vejo falarem por aí, é a do Game Boy, que se comporta como uma versão até melhorada do ZX Spectrum. O jogo é muito bom e até envolveu um fato inusitado com essa versão. A marca de máquinas de lavar roupa, Ariston, precisava de uma música para promover o comercial no Reino Unido. E não se sabe o porquê, mas o pessoal de publicidade escolheram a música do game Robocop do Game Boy, composta por Jonathan Dunn, para ajudá-los a vender aparelhos, o que resultou nesta propaganda. And on, and on, and on, and Ariston, and on, and on. Apesar de haver dezenas de jogos para os computadores da época e de seus ports 8-bit de muito sucesso, o mesmo não aconteceu com a chegada de Robocop nos consoles 16-bit, pelo menos não com a mesma intensidade. Em 1992, a Ocean inaugurou no Super Nintendo o problemático Robocop 3, que nem de longe se alinhou com o que a Data East fez em 1988 com o Robocop original. E para piorar,
Um ano depois, a tenebrosa Flying Edge, junto com a Acclaim, trouxe ao Sega Genesis o mesmo jogo paralítico do Super Nintendo. Se nem a Ocean conseguiu algo minimamente razoável no Super Nintendo, não seria a Flying Edge com a Acclaim que iria conseguir salvar, pelo menos nos games, o nome de Robocop 3. Mas apesar de começar com o pé esquerdo na geração Mega e Super Nintendo, o próximo episódio de Robocop conseguiu resgatar bem mais a glória do primeiro jogo com a chegada de Robocop vs Terminator pelas mãos da Virgin Games no Sega Genesis e pela Interplay no Super Nintendo. E este jogo foi inspirado no crossover publicado pela Dark Horse Comics, que foi escrito pelo mesmo Frank Miller, roteirista de Robocop 2, e desenhado por Walt Simonson, que foi desenhista da Marvel. Ambos os jogos eram diferentes entre si e cada um com suas características, e mais uma vez reforço de como a era 16-bit era diferenciada, meus amigos. Um mesmo jogo com versões diferentes, e cada um com sua proposta. Mas desta vez, tanto no Mega quanto no Super Nintendo, se deram muito bem, trazendo um dos melhores jogos do Cyborg desde o original do arcade. A versão do Mega chegou até a ser premiada pela revista Electronic Game Monthly, o nomeando como o jogo mais sangrento de 1993. Creio que Paul Verhoeven deve ter ficado orgulhoso, já que a violência do filme original foi um grande obstáculo a ser superado em todos os jogos baseados no filme. O próprio filme também sofreu com alta violência, tendo sido avaliado 12 vezes pelo MPDAA, até receber o selo R de restrito a maiores de 17 anos. Robocop vs Terminator foi lançado também para o Game Boy e Game Gear, e chegaram até a desenvolver uma versão para o NES, que foi cancelada. Mas a ROM já foi disponibilizada livremente pela internet. Um port para o Atari Jaguar foi planejado, mas foi cancelado também. Robocop não só foi, mas ainda é, uma das mais notáveis e icônicas obras do cinema e da ficção científica, além de ser uma das mais puras representações do que havia de melhor dos anos 80. Trouxe uma violência visceral e exacerbada que só víamos nos filmes de terror trash daquele tempo. O sucesso estrondoso e inesperado, até pelo próprio diretor, influenciou até outras mídias, como a criação de um desenho animado para o público infantil em 1988, que teve obviamente a violência exterminada. E mesmo com uma produção duvidosa e bastante curta, cerca de 12 episódios apenas, ele fez um relativo sucesso principalmente aqui no Brasil. E com isso, começaram a lançar até action figures e brinquedos. A partir daí, o público infantil também começou a ser o alvo de Robocop, o que influenciou drasticamente em amenizar a violência nos filmes posteriores, o que pode ser visto em Robocop 3, que recebeu o selo de classificação indicativa para 13 anos. Outras obras que sofreram forte influência de Robocop foram um dos maiores tokusatsu daquele tempo, o lendário policial de aço Giban, que partilha da mesma premissa de criação de Robocop, que um policial é morto e depois tem seu corpo reconstruído e transformado em um ciborgue. E o que dizer da danadinha da Sega quando nos trouxe eSWAT para arcade, Mega Drive e Master System, que colocava um policial de elite em um traje mecânico quase que nos mesmos moldes de Robocop. E não para por aí, aqui no Brasil também não foi diferente. Até mesmo os trapalhões resolveram brincar de Robocop, trazendo Didi Cop, o policial sem futuro, em HQs divertidas. Tivemos a homenagem dos Mamonas Assassinas, e o que dizer dessa propaganda do jeans santista. Cuidado com jeans com defeito de fabricação do tecido. Só o jeans feito com legítimo índigo santista tem garantia total. Esta etiqueta garante o tecido perfeito, além da troca da roupa em caso de defeito. Garantia total santista. Só o melhor índigo tem.
Infelizmente até agora, nenhum diretor ou roteirista conseguiu atingir o mesmo nível de qualidade e sucesso do primeiro filme. Nem mesmo Padilha, com verba em mãos, atores consagrados e efeitos especiais de ponta, não conseguiu emplacar o reboot de Robocop em 2014, mas atualmente estão preparando um super documentário chamado de RoboDoc, que será feito por fãs, para os fãs, e trará o depoimento de mais de 90 pessoas envolvidas no filme original. Mas infelizmente não teremos uma entrevista com Peter Weller, que até o presente momento da construção deste vídeo, mesmo com vários pedidos da equipe, se recusou a participar infelizmente, mas quem sabe ele não resolva repensar sua decisão. Robocop causou um forte impacto na cultura pop do nosso tempo. Eu mesmo, quando vi a máquina de Robocop no fliperama da minha cidade, eu vivia com a indecisão de qual máquina colocar uma ficha, Shinobi ou Robocop. Essas eram as duas máquinas que eu mais gastava dinheiro na pré-febre de jogos de luta. E a paixão pelo game era tanta que eu decidi um dia que iria terminá-la com uma ficha. Isso foi uma questão de honra para mim. E um belo dia eu cometi a loucura de pegar o meu salário de um mês inteiro e gastar tudo nela, e em poucas horas. Mas no final, depois de tanta dedicação, eu enfim consegui terminá-la apenas com uma ficha. E fiz isso diversas outras vezes. Hoje eu consigo no máximo chegar na fase da OCP com uma ficha. Este vídeo foi um singelo tributo ao legado que o filme original de Robocop nos deixou. Sabemos que há muito mais a se falar do universo de Robocop, como os filmes posteriores, mas não caberia em um único vídeo, e o nosso foco era mais o filme original e no game de arcade, que não foi um mero ou apenas mais um joguinho pegando carona no sucesso do cinema. Robocop, como vocês viram aí, nos deixou muito mais do que os produtores poderiam imaginar, e foi um dos filmes mais bacanas e influentes daquele tempo. E se você assistiu até aqui, é porque devem ter gostado do conteúdo, e agradecemos do fundo do coração pela sua audiência. E se puderem, nos ajudem deixando seu like e compartilhando com seus amigos. Um forte abraço a todos vocês da equipe Ghost Games, e nos vemos no próximo vídeo do canal. E valeu muito, galera!